Já parou para pensar se aquele esforço todo, sabe, aquela correria por uma causa que a gente acredita, se isso pode acabar sendo ineficaz ou pior, né? Até prejudicial. É uma pergunta é, desconcertante. E se, sei lá, o segredo para ter mais impacto lá fora fosse justamente olhar mais para dentro, para a vida interior, para a contemplação. Parece totalmente contraintuitivo no nosso mundo, né? Tão focado em ação, em fazer. Totalmente. E olha, essa é exatamente a provocação central de um livro assim clássico e muito poderoso que a gente está olhando hoje. A Alma de Todo Apostolado. O autor é Dom Jean-Baptiste Chautard. Chautard, um nome conhecido para quem estuda espiritualidade. Sim, ele era um abade trapista lá do início do século XX. E não é um livro qualquer, viu? É um texto de muito peso na espiritualidade católica. Foi recomendado por papas como Pio X, Bento XV, teve um prefácio autografado por ele e muitos bispos cardeais importantes da época também, como o cardeal Arcoverde aqui do Rio de Janeiro. E o mais curioso é o próprio autor. Dom Chautard era trapista, né? Uma ordem monástica supra conhecida pelo silêncio, pela vida contemplativa. Mas a vida dele, pelo que eu li, foi uma loucura de atividade externa. Exatamente. Ele teve que defender ordens religiosas na França durante perseguições, administrou mosteiros, lidou com um monte de questões políticas complicadas, alguém super ativo e imerso no mundo. O que torna a defesa dele da vida interior ainda mais intrigante, né? Tipo, ele viveu o outro lado na pele. O lema dele era buscar a vontade de Deus em tudo, certo? Dispensável entre a vida interior. Que seria o quê? Exatamente, essa vida espiritual, profunda, a oração. Isso. Oração, união consciente com Deus e o apostolado, que no fundo é qualquer tipo de trabalho ou ação que a gente faz buscando o bem dos outros, ou cumprindo uma missão, sabe? Entendi. E o ponto-chave. Chautard não diz que a vida interior é só um complemento, um extra legal. Ele afirma que ela é a alma, a essência mesmo, que dá vida e segurança para qualquer ação que queira ser realmente fecunda, que dê frutos de verdade. Ok, alma. É uma palavra forte. Vamos tentar entender melhor isso. O que ele quer dizer exatamente com vida interior? É só tipo, não fazer coisa errada? Ser uma boa pessoa, um bom cristão no geral? Então ele coloca a barra um pouquinho mais alta. Para o Chautard, a vida interior vai além de simplesmente evitar o pecado grave, que seria, digamos, o básico da vida cristã, né? O mínimo esperado. Ele fala de um passo ativo, buscar desenvolver o que a teologia chama de graça santificante. Pensa nisso como a própria vida e energia divina operando na alma. É se esforçar conscientemente para alinhar nossas inclinações, nossos julgamentos, nossas ações com o Evangelho, com o exemplo de Cristo. Nas palavras dele, é permitir que Cristo viva em nós pela fé, esperança e caridade. Entendi. Então não é sobre ter sentimentos místicos o tempo todo, ficar sentindo coisas. Não necessariamente. É cultivar uma consciência dessa presença de ação vital de Deus, como ele chama. Algo que se acredita pela fé, entende? Mesmo sem sentir arrepio toda hora. Faz sentido. Ele até faz uma comparação bonita, né, dos estágios. A vida cristã básica seria o crepúsculo. Isso. Aí uma piedade inicial seria a aurora, a vida interior já é a luz do dia e a santidade seria o sol a pino, o esplendor total. São níveis diferentes de profundidade, mas da mesma conexão com Deus. Legal essa imagem. E para nutrir essa conexão, o que ele sugere? Quais as ferramentas práticas? Ele aponta várias, bem concretas. A meditação diária, que ele chama de oração mental, os exames de consciência para se autoavaliar com honestidade, a leitura espiritual de bons livros, a participação consciente na missa e nos sacramentos. O básico da vida de fé, mas com profundidade. Exato. E também viver a liturgia da igreja. E práticas mais constantes, digamos assim, como as orações jaculatórias. Jaculatórias? O que é isso? São como flechas de oração, sabe? Pensamentos curtos, frases rápidas dirigidas a Deus durante o dia, no meio das atividades. E também o esforço consciente de se manter na presença de Deus. Então é importante diferenciar isso de uma religiosidade mais superficial, talvez.
Só de fachada ou muito baseada em sentimento ou naquele ativismo frenético, fazer mil coisas sem essa raiz? Sem dúvida. O livro martela muito nessa tecla. Não é sentimentalismo barato. É um trabalho profundo da alma buscando se unir à vontade de Deus. É daí, segundo ele, que brota a verdadeira força e a direção para a ação. Mas aí vem a tensão, né? E a ação em si. O trabalho, ajudar os outros, a missão. Deus não quer isso também? O próprio Chaltar era um exemplo de ação, como a gente falou. Sim, e o livro deixa isso muito claro. Deus quer as obras, o zelo, a ação. Ele age no mundo através das pessoas, né? Todo o florescimento de iniciativas, ordens, congregações, movimentos leigos na história da igreja, ele vê isso como providencial. A ação é necessária. Ok, a questão não é se a gente deve agir, é como a gente age e de onde essa ação brota. Entende a diferença? Acho que sim. É aqui que entra aquela imagem central dele, né? A ideia de que a ação precisa ser um transbordamento da vida interior. Exatamente. Esse é o coração do argumento dele. E ele usa uma metáfora brilhante que ele pega de São Bernardo de Claraval para ilustrar isso. É a diferença entre ser um canal e ser um reservatório. Ah, essa imagem é muito forte. Eu lembro dela. O canal simplesmente deixa a água passar por ele, né? Pode até transportar muita água, mas ele mesmo Fica seco no processo. Exato. Já o reservatório, ou a concha, como São Bernardo chamava, primeiro precisa se encher de água. Só depois que está cheio é que ele começa a transbordar, a distribuir a água sem se esvaziar. Chaltard cita São Bernardo dizendo algo tipo: temos muitos canais hoje na igreja, mas pouquíssimos reservatórios. Canales multus ou diabemus in ecclesia, com que as veri perpaucas. O ponto crucial não é só trabalhar para Deus, mas como você trabalha. Você está sendo um canal que se esgota ou um reservatório que transborda? É um chamado à reflexão bem sério sobre as nossas prioridades. Ele busca apoio para isso no Evangelho também, né? Naquele episódio famoso de Marta e Maria. Exatamente. Marta toda agitada com os afazeres da casa, servindo, e Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo. Quando Marta reclama, né? Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? E Jesus responde: Maria optima partem elegit. Maria escolheu a melhor parte. Para Chaltard, isso é Jesus consagrando a primazia da vida interior, da escuta, da contemplação, sobre a agitação externa, mesmo que seja serviço. E o próprio exemplo de vida de Cristo reforça isso, né? Os 30 anos de vida oculta se preparando. Sim, e os 40 dias no deserto antes de começar a vida pública, as fugas frequentes para lugares isolados para rezar, às vezes passando a noite inteira em oração, pernoctans in oratione Dei. Cristo precisava desses momentos. Então, se ele precisava, Quem somos nós para achar que não precisamos, né? E tem ainda o apoio de grandes teólogos. São Tomás de Aquino, por exemplo, citando São Gregório Magno, dizia que o sacrifício mais agradável a Deus é a salvação das almas. Sim, com certeza. Mas isso pressupõe que, primeiro, a gente ofereça a nossa própria alma a Deus pela oração. é aquele princípio do prima sibi charitas. Exato. A caridade bem ordenada começa por si mesmo. Primeiro, encher o reservatório, não por egoísmo, mas para ter o que dá. Ok, a ideia do reservatório é linda, super inspiradora. Mas vamos ser realistas. No meio da correria do dia a dia, das demandas urgentes, das metas para bater, quem consegue realmente ficar esperando transbordar? Não corre o risco disso virar uma desculpa para inação? Ou até um certo egoísmo espiritual disfarçado? Tipo, não posso ajudar agora, tô aqui enchendo meu reservatório. Olha, essa é uma objeção muito pertinente. E Chaltardy, de certa forma, ele antecipa isso. Ele não está pregando a inação, de jeito nenhum. Lembre da vida dele, que era superativa. O ponto crucial é a ordem das coisas e a fonte da ação. A ordem. Sim. A vida interior não é para fugir do mundo, mas para ter o que dar ao mundo de forma autêntica e eficaz. Sem ela, a ação se esvazia do seu poder transformador e, pior, pode até se tornar prejudicial para quem a faz. É uma questão de sustentabilidade espiritual, sabe? E de eficácia sobrenatural. Então não é esperar passivamente. Não.
É cultivar ativamente a fonte enquanto se age e, fundamentalmente, saber a hora de parar para reabastecer. Reconhecer os limites e a necessidade de voltar para a fonte. Entendi. Então o perigo real é esse, de virar só canal. Quais são as consequências práticas desse ativismo sem alma, dessa ação que não brota do reservatório cheio? Chautard aponta um perigo central que ele chama de tibieza de vontade. É importante não confundir com a aridez espiritual, sabe? Aqueles momentos de secura na oração que até os santos experimentam. Ah, certo, a tibieza é diferente. É um estado mais perigoso. É como estar espiritualmente em banho-maria, nem quente nem frio. A pessoa tem uma vontade meio dividida. Por um lado, ela evita pecados graves, óbvios, mas por outro, ela não quer abraçar as exigências mais profundas do amor de Deus, sabe? Busca uma vida mais cômoda, mais fácil, e acaba fazendo concessões, cometendo pecados menores, os veniais, de forma deliberada, consciente. E essa mornidão, essa vista grossa para as pequenas faltas vai minando a base espiritual, imagino. Exatamente. Leva a pessoa a se acostumar com a mediocridade, com a dissipação da mente, com a negligência, e isso deixa a alma mais vulnerável a quedas maiores, até mesmo ao pecado mortal. A pessoa fica insegura espiritualmente, perde a paz. É como se a estrutura fosse ficando comprometida por dentro. Isso. Ele descreve uma espécie de espiral descendente. A falta de vida interior leva a uma dissipação crescente da mente e do coração. A pessoa fica com a atenção muito voltada para fora, para curiosidades perigosas, desenvolve impaciência, irritabilidade fácil, uma vaidade sutil, presunção, começa a fazer julgamentos parciais das coisas e das pessoas, surgem fragilidades afetivas, uma sensualidade que se infiltra disfarçadamente, o canal começa a rachar e vazar por todos os lados. E aí, imagino, vem o abandono gradual daquelas ferramentas que poderiam consertar isso. Naturalmente. A meditação é encurtada ou pulada. Chautard tem uma frase forte sobre isso. Ele diz que omitir a meditação é render-se ao inimigo. Uau! A leitura espiritual vira superficial só para cumprir tabela. As orações ficam apressadas, mecânicas. A pessoa começa a buscar cada vez mais distrações externas para preencher aquele vazio interior que ela sente, mas não quer encarar. E o mais grave, talvez, perdeu o foco sobrenatural. Sem dúvida. A pessoa pode continuar fazendo muitas coisas boas, externamente falando, mas começa a agir mais por motivos humanos, sabe? Desejo de agradar os outros, buscar reconhecimento, alimentar a própria vaidade, às vezes até competir com outros que fazem trabalhos parecidos, e em vez de agir puramente pela glória de Deus e pelo bem real das almas. Chautard lembra aquela frase cortante de São Paulo aos Gálatas: se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Nossa! Isso me lembra aquela expressão fortíssima de São Bernardo que Chautard cita sobre as ocupações malditas, ai occupationes maledictes. É chocante pensar que até as ocupações mais santas, como ele dizia, até o governo da igreja, podem se tornar uma maldição se elas impedirem a pessoa de cuidar da sua própria vida interior, da sua união com Deus. É um paradoxo tremendo, né? O próprio trabalho para Deus pode acabar te afastando de Deus se não for feito da maneira certa, com a fonte certa. É um alerta muito sério. Muito. Ele até compara essa situação com a de uma pessoa com esgotamento nervoso, ele usava o termo da época, neurastenia, que busca mais atividade como fuga, achando que vai melhorar, mas só piora o quadro. Da mesma forma, a pessoa de muitas obras, mas sem vida interior. Muitas vezes foge justamente do remédio, o recolhimento, o silêncio, a oração, que poderiam restaurá-la. Isso bate fundo na nossa cultura atual, não acha? Onde estar ocupado virou quase um sinônimo de ser importante. Mesmo quando se trata de causas nobres, trabalho voluntário, ativismo, a gente valoriza tanto o fazer, o mostrar resultado, que talvez esqueça de cuidar da arma por trás da ação. É impressionante a atualidade. Mas, felizmente, ele não para no diagnóstico sombrio. Ele mostra o outro lado da moeda. Ah, bom! Ele mostra como a vida interior, longe de ser um fardo ou um obstáculo para quem age,
É, na verdade, o segredo da verdadeira fecundidade e até da alegria na ação. Como assim? Como essa vida interior se traduz em resultados concretos e ainda protege quem está na linha de frente, quem está na correria? Primeiro, ele argumenta que as obras que Deus realmente quer, aquelas feitas em união com Ele, quando vividas a partir dessa união interior, se tornam elas mesmas um caminho de santificação para a pessoa. A vida interior funciona como a armadura de Deus, que São Paulo fala lá em Efésios 6. Ela protege contra os perigos do mundo e contra o desgaste do próprio ativismo. E mais, ela fornece discernimento. Discernimento para quê? Para saber o que fazer, como fazer e, tão importante quanto, o que não fazer. Ajuda a focar no essencial, a não se perder em 1000 projetos secundários. E tem aquela história curiosa que você mencionou antes, de que a vida interior restaura as forças, não só as espirituais, mas até as físicas. Lembro daquela anedota do bispo e do estadista super ocupado. Sim, é ótima essa história. O estadista estava sobrecarregado, reclamando que não tinha tempo para nada. O bispo o aconselhou a acrescentar meia hora de meditação pela manhã. Loucura. Acrescentar? Exato. O estadista achou um absurdo, mas como respeitava o bispo, obedeceu. E depois testemunhou que, de alguma forma inexplicável para ele, passou a ter mais tempo e mais clareza para suas tarefas. Parece contraintuitivo, né? Mas faz todo sentido. Como assim? Traz paz interior, e isso economiza uma energia enorme que a gente gasta com ansiedade, indecisão, preocupação inútil, agitação. Então, paradoxalmente, parar para rezar te dá mais tempo útil. Uau, faz sentido visto por esse ângulo. Além dessa mágica do tempo, quais outros benefícios ele aponta? Chaltard diz que a vida interior multiplica a energia espiritual e o mérito sobrenatural dos atos. Quer dizer, uma ação feita em união com Deus vale muito mais aos olhos dele e traz uma alegria profunda, uma consolação. Mesmo no meio das dificuldades, ele cita São Paulo de novo, exúbero de gozo no meio de toda a nossa tribulação, tipo, transbordo de alegria no meio dos perrengues. Isso é forte. E tem algo crucial. Ela purifica a intenção, ajuda a pessoa a agir cada vez mais por amor a Deus e ao próximo, e não por apego aos resultados, por vaidade ou por medo. Isso leva ao que ele chama de santo abandono à vontade de Deus. Isso deve ser libertador. Imagino que proteja muito contra o desânimo quando as coisas não saem como a gente esperava, quando vem o fracasso aparente. Com certeza. A pessoa entende que o sucesso aos olhos de Deus não é necessariamente o sucesso visível, o aplauso do mundo, mas sim a fidelidade na união com Ele, o esforço sincero. E que talvez ela só esteja plantando sementes que outros vão colher lá na frente. Isso tira um peso enorme das costas. E aí a gente chega num ponto que eu achei fascinante no livro, o conceito de irradiação sobrenatural. O que é isso? Isso é muito bonito. Chaltard defende que a união profunda de uma alma com Deus não fica contida nela. Ela transborda, ela irradia e influencia os outros de uma forma misteriosa, mas muito real, que vai muito além das palavras ou das ações externas visíveis. Tipo uma energia? É mais que energia. É a própria presença de Deus agindo através da pessoa. Ele lembra aquela passagem do Evangelho sobre Jesus quando a mulher toca na veste dele. Virtus de ilio exhibitat sanabat omnis. Uma força, uma virtude saía dele e curava a todos. Ele dá exemplos disso no livro, né? Lembro daquela história do jovem que se converteu só de ver um padre, o padre Passarat, celebrar a missa com devoção. Exato. Ou a resposta daquele advogado quando perguntaram sobre o famoso cura d'Ars, São João Maria Vianney. Vi Deus num homem. Não foi um sermão que o converteu, foi ver Deus refletido no homem. É a influência silenciosa, mas poderosíssima, de figuras como São Bento, São Bernardo. Entendi. Essa irradiação comunica algo que palavras não conseguem, né? Isso. Comunica a fé viva da pessoa, a esperança inabalável dela, a caridade ardente. E também virtudes humanas que são transfiguradas pela graça. Uma bondade genuína, uma humildade profunda, aquele equilíbrio difícil entre firmeza e doçura. É a presença de Deus sendo sentida através de uma pessoa. E isso, segundo Chaltard, converte mais corações do que muitos discursos eloquentes ou projetos mirabolantes.
E o ápice dessa fecundidade toda seria, então, a capacidade de gerar outras pessoas para essa mesma vida interior. Formar um núcleo que continue a obra. Exatamente. Para Shaltarar, a verdadeira marca de uma obra duradoura e fecunda não está nos números grandes, nem na visibilidade imediata. Está na capacidade do apóstolo, seja ele quem for, padre, freira, leigo, engajado, de acender essa chama da vida interior em outros, de formar o que ele chama de uma elite espiritual, um pequeno rebanho que vai ser o verdadeiro motor da continuidade da obra. Ele dá um exemplo disso, né? Sim, do padre Lalemante, um jesuíta, cuja obra com jovens em Marsella perdurou por mais de um século. E não porque ele tivesse talentos naturais extraordinários, mas pela profundidade espiritual que ele soube comunicar e cultivar nesses jovens. Isso contrasta forte com iniciativas que focam só nos meios humanos, né? Tipo, entretenimento, eventos sociais, coisas que podem até atrair gente no curto prazo, mas talvez não transformem em profundidade. Shaltar via isso com um certo ceticismo. Não que ele fosse contra usar meios humanos, claro. Mas ele criticava quando eles se tornavam o principal, as famosas muletas. Ele menciona coisas da época dele, tipo filarmônicas, teatros, em centros juvenis, que podiam acabar substituindo o essencial. E o essencial seria levar as almas a um encontro pessoal e profundo com Deus, através da oração, dos sacramentos, da vida interior. Para ele, sem essa raiz profunda, a obra seria superficial e passageira, como uma planta sem raiz. E para cultivar essa raiz, ele volta a insistir naqueles meios práticos que a gente falou, mas agora visto sob a ótica de quem está na ativa, na correria. certo. Então, por exemplo, a meditação diária não é só um momento de paz para si mesmo, mas é a hora de abastecer o reservatório, receber luz para as decisões do dia, fortalecer as convicções para a ação. Ele insiste na regularidade, né? Pelo menos meia hora por dia para quem tem vida ativa. Isso, ele acha esse tempo mínimo fundamental. E a vida litúrgica, especialmente a missa e a oração do ofício divino, o breviário, para quem reza, não deve ser encarada como uma obrigação pesada, sabe? Mas como um mergulho na oração oficial da Igreja, se unindo a Cristo e a todos os santos. É uma fonte potentíssima de graça e daquele tal espírito sobrenatural que a ação precisa. E ele alerta contra a pressa nisso, né? Muito. Alerta contra a rotina, a pressa, o fazer de qualquer jeito. Ele cita até o profeta Jeremias. Maledictus qui facit opus Dei fraudolenter. Maldito quem faz a obra de Deus de forma fraudulenta, ou seja, com negligência, com desleixo. A forma como se reza impacta diretamente a qualidade e a fecundidade da ação. Faz sentido. E aquela prática da guarda do coração, como é que funciona isso no meio do dia a dia? Essa é a chave para manter a conexão durante as ocupações, para não desligar totalmente de Deus quando entra no trabalho, nos estudos, nos afazeres. É um estado de vigilância interior constante. Um esforço para manter a lembrança de Deus, para fazer pequenas orações, as jaculatórias que falamos, oferecer o trabalho, pedir ajuda nos momentos difíceis. É o vigilate et orate de Jesus na prática do cotidiano. Parece difícil manter isso o tempo todo. É um treino. Shaltard sugere até uma técnica. Escolher um momento específico do dia para treinar isso com mais intensidade, até que vire um hábito mais natural. Interessante. E ele também dá um peso enorme à devoção a Maria, certo? Não é só uma devoçãozinha opcional. Fundamental. Não opcional de jeito nenhum na visão dele. Maria como medianeira de todas as graças, o canal mais seguro e rápido para chegar a Jesus, o apoio indispensável para quem quer ter vida interior de verdade e ser fecundo no apostolado. Ele ama citar São Bernardo sobre isso. De Maria nunca sats, nunca se falará o suficiente sobre Maria. E aquela ideia forte de que Deus quis que tudo recebêssemos por meio dela. Entendi. E, por último, ele fala da direção espiritual. Por que ele a considera tão crucial, especialmente para quem lidera ou guia outras pessoas? Basicamente porque ninguém é bom juiz em causa própria, né? Especialmente nas coisas do espírito onde o auto-engano é muito fácil. A direção espiritual é vista como uma ferramenta essencial para ter um diagnóstico claro da própria alma, para receber orientação personalizada para crescer, para superar obstáculos. Um olhar de fora. Exato, um olhar experiente e objetivo.
E, crucialmente, para quem guia outros, é fundamental para poder formar bem aquelas elites espirituais de que falávamos, que vão dar sustentabilidade para as obras. Ele lamenta muito quando essa prática é negligenciada ou feita de forma superficial pelos próprios guias espirituais. Então, todos esses meios, meditação, liturgia, guarda do coração, Maria, direção espiritual, eles se interligam, né? Totalmente. Se interligam e se reforçam mutuamente. São como as várias tubulações que alimentam e mantêm cheio aquele reservatório interior, para que ele possa transbordar. Bom, então fazendo uma síntese final dessa nossa conversa sobre a alma de todo o apostolado, qual seria a grande mensagem, o recado principal que Dom Chautard nos deixa, e que parece ecoar tão forte até hoje? Olha, a mensagem é direta, é insistente, e para muita gente, talvez seja até meio radical. A vida interior não é um artigo de luxo para alguns poucos escolhidos, tipo monges ou místicos isolados do mundo. Ela é a condição essencial à alma, mesmo para que qualquer trabalho, qualquer ação, qualquer apostolado seja verdadeiramente eficaz, profundo, duradouro e, acima de tudo, espiritualmente seguro para quem o realiza. A alma, a essência vital. Exato. A ação exterior só frutifica de verdade e santifica quem a faz quando ela nasce, quando ela transborda de um reservatório interior que está cheio. Cheio de oração, de união com Deus, de esforço sincero para imitar Cristo. Sem essa alma, as obras, por mais nobres e bem-intencionadas que pareçam, correm um risco enorme de serem estéreis, superficiais ou, no limite, até perigosas para a própria alma de quem se desgasta por elas. É um chamado poderoso a inverter as prioridades que o mundo geralmente nos impõe, né? Focar na fonte antes de se preocupar demais com o fluxo. O fazer nasce do ser. Perfeitamente colocado. A ação como consequência da contemplação, o trabalho como fruto da união com Deus. É essa a ordem que ele propõe. E isso nos lança para uma reflexão final que talvez extrapole um pouco o contexto estritamente religioso do livro, mas que parece muito pertinente. Que lições esse princípio, essa primazia da fonte interior sobre a atividade exterior pode nos oferecer em outras áreas da vida? É uma pergunta excelente para a gente levar para casa, né? Para mastigar depois. Neste nosso mundo tão obcecado por produtividade, por resultados visíveis e imediatos, por métricas, por ação constante, por fazer acontecer, qual será o custo real de negligenciarmos esse reservatório interior? Em áreas tão diversas. Sim, como na liderança nas empresas, por exemplo, na criação artística, na educação dos filhos, no ativismo social, ou até mesmo no nosso bem-estar físico e mental mais básico. Qual o preço que a gente paga por viver só como canal? Será que redescobrir a importância da alma por trás da ação, seja essa alma a reflexão profunda antes de tomar uma decisão estratégica importante, o silêncio e a escuta antes da criação artística, o autoconhecimento antes de tentar liderar outras pessoas, a pausa para se reconectar antes de tentar mudar o mundo? Será que isso poderia ser um caminho para um trabalho e uma vida mais significativos, mais sustentáveis e, quem sabe, verdadeiramente transformadores? Fica aí a provocação para cada pessoa que nos ouve pensar a respeito.